Para nossa meditação nessa noite, nós vamos ler o texto do Evangelho de João no capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Nestes Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava os sábados. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilhei. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós dissestes, por algum tempo, vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou.
O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, não crereis. Como crereis nas minhas palavras? Nós temos aqui mais uma das conversas de Jesus com vários homens. João registrou que Jesus não se confiava a eles, porque sabia quem eles eram. E em cada um desses diálogos com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o oficial do rei e agora com este paralítico, Jesus trava e vai ensinando um pouco mais dele mesmo, trazendo lições para nós. Aliás, várias vezes Jesus usa os encontros ou as coisas que aconteceram com ele a respeito de outras pessoas para trazer lições aos seus discípulos. Foi assim com um paralítico levado por 4 amigos até Jesus, a quem Jesus curou para trazer uma lição preciosa para os escribas que ali estavam. Jesus usou o episódio da chegada de um jovem rico querendo a salvação para ensinar sobre a salvação aos seus discípulos. Jesus usou a mulher samaritana que havia recebido ele quando confrontou o seu pecado para trazer uma lição sobre semear a palavra de Deus e colher aos seus discípulos, como nós vimos recentemente. E agora, nós lemos todo este capítulo porque não é só o episódio do paralítico que foi curado. O próprio Jesus vem a seguir aplicando tudo o que aconteceu ali, trazendo lições preciosas. Ao mesmo tempo que fala de bênção, de graça e de juízo, ele traz lições para as nossas vidas. A primeira coisa que aprendemos é com a bênção. Estava ali um paralítico que, por quase toda a sua vida, 38 anos, estava naquela condição, paralítico. Estava ali esperando poder ser curado, quando aquela água do tanque de Betesda era agitada. Alguns autores destacam quão miserável é a condição do homem por causa do pecado. O pecado é que trouxe todos os males. O pecado é que trouxe a condenação, a morte e tudo aquilo que leva à morte, a doença, as guerras, as pragas, as pestes. Tudo isso é consequência do pecado. E estava ali um ajuntamento de muito sofrimento humano. Eram vários salões que havia ali em torno do tanque, 5 pavilhões, e uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos estava ali. E este que foi curado ainda se coloca como não tendo nenhum amigo, ninguém que o pegasse para pôr no tanque, ninguém que zelasse por ele, que estivesse com ele, preocupado com ele. É a solidão que também encontramos no homem. Mas Jesus vai e cura este. Por que cura este e não outros? Porque Jesus tinha planos, como João escreve no final deste evangelho, que Jesus fez sinais. Já tinha feito 2 sinais em Caná da Galileia, o que vimos a semana passada, o segundo, e aqui está fazendo outro sinal, ou seja, tem um propósito, tem um significado por trás do que Cristo está fazendo. Quando Jesus cura este paralítico,
Jesus logo a seguir ensina para os judeus que estavam ali. Ele salva quem ele quer. Se nos versículos de 5 a 9 vemos ele simplesmente dizendo ao paralítico, ele não pegou o paralítico e jogou na água, ele não precisava de meio algum, ele é o autor da vida, ele que pode dirigi-la e mudar o curso da vida. Ele se volta para o paralítico e pergunta: você quer ser curado? Porque isso trazia implicações de mudança de vida. Ele não poderia mais ser um mendigo ou coisa parecida, ia trabalhar com seu esforço e conseguir o sustento da sua casa. Mas a preocupação do paralítico não é o que vai fazer depois de curado, é que ele não tem ninguém. E Jesus simplesmente fala com ele: levanta, toma o teu leito e anda. E foi o que ele fez. Quando questionado logo a seguir, Jesus explica isto, como lemos no versículo 21. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Jesus mostra que nesta bênção havia muitos para curar, mas ele curou um. Algo semelhante ao que Cristo fez no seu primeiro sermão relatado pelo evangelista Lucas, falando de que nos dias de Elias havia muitas viúvas na terra, mas muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas foi curada, a não ser sustentada, a não ser a viúva de Sarepta, da terra dos inimigos. Nos dias de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o Sírio, que também era dos inimigos. Quando Jesus falou da eleição lá atrás, naquele dia de sermão na sinagoga, já queriam matá-lo. E aqui Jesus fala com toda franqueza. Deus levanta quem ele quer, assim como ele levantou aquele paralítico e não outros, porque ele quis. O Filho vivifica ele quem ele quer. Ele é soberano para abençoar. Estava a bênção servindo como um sinal para mostrar que Jesus Cristo tem todo o poder, tem soberania absoluta para levantar da morte aquele a quem ele quiser levantar. Ele é Deus, ele é soberano, ele decide todas estas coisas. Mas aquele paralítico, obedecendo ao mandado, a voz de Cristo se levantou e andou imediatamente, foi questionado, porque Cristo fazia isto no sábado, e Cristo, em outro lugar, vai ensinar que é lícito fazer o bem no sábado, e por isso ele estava ali carregando o leito, porque tinha sido abençoado. Jesus Cristo tem autoridade, por isso ele é o autor do sábado. Mas havia algo ainda faltando. Aquele homem não sabia quem era Jesus. Ele foi perguntado quando viram ele com um leito carregando ali no meio da cidade: quem te curou? E ele não sabia quem o havia curado. Jesus, um pouco depois, encontra este andarilho, não é mais paralítico, no templo e lhe diz: olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus agora é gracioso. Às vezes imaginamos que alcançamos alguma graça porque encontramos algum benefício, ou um emprego, fomos livres de uma enfermidade muito forte, como hoje acontece. Falei a semana passada de um primo da Creu que morreu nesses dias de pandemia. Nesse fim de semana, soubemos de um amigo, um pastor que fez o nosso casamento, que celebrou o nosso casamento, que está internado com coronavírus, e a sua esposa está fazendo acompanhamento em casa com o mesmo problema. Nós vemos
que imaginamos que conseguir um bem, conseguir um benefício, passar no vestibular, conseguir emprego, um bem que a gente muito queria, ou ser livre de um acidente ou coisas desse tipo, são bênçãos sem medida. Mas Cristo está mostrando que isto não é nada. Aquele homem foi curado, mas Jesus está mostrando a graça, está colocando ele num novo caminho, uma nova direção para que ele não ande na vida do pecado. Ele podia ser curado e continuando desconhecer Cristo como estava. Não sabia quem era Jesus. O pior ainda estava por vir. O pior não era ser paralítico. O pior nem era morrer. O pior era a morte eterna. E Jesus vem até ele e fala com graça que você não olhe só isto. Jesus, então, é gracioso porque ele se revela como o Deus que abençoa. É ele que se mostra aquele jovem ainda, 40 anos, que estava andando, que passava anos inteiros ali. E não só isso. Quando ele conversa a seguir com os judeus, ele mostra isso, ele começa o diálogo com os outros que questionavam o que ele fazia exatamente assim. O filho é ele. É ele quem faz as coisas, porque ele é como Deus. O filho semelhantemente faz as obras de Deus. Cristo de imediato diz: meu pai trabalha até agora e eu também. Ele se mostra como Deus. Ele tem o poder de ressuscitar, ele tem poder para abençoar, ele que faz as obras maravilhosas. Ele é Deus. É o Deus que foi anunciado por João Batista. É o que Jesus fala, que João Batista deu esse testemunho. A gente lê no versículo 32. Outra que testifica o meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E João, a quem vocês mandaram mensageiro, ele deu testemunho da verdade. Jesus falou com João e João mostrou que ele era a luz do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda apresenta mais alguém que dá testemunho de Jesus. O próprio Pai que disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E não só isso, o Pai confiou a Jesus a obra de salvação, as obras que ele faz testemunham ao seu respeito. Já é a segunda testemunha. E Jesus ainda fala do Pai dando testemunho por escrito. Vocês examinam as Escrituras, porque acham que tem nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Jesus é o Deus, como ele se diz, fazendo-se igual ao Pai. É o Deus como foi anunciado por João Batista, o Deus conosco, confirmado pelas suas obras, testificado pelo próprio Pai. A bênção fez Cristo mostrar a sua soberania de salvar quem ele quer. A graça de oferecer ainda oportunidade àquele ex-paralítico para se tornar parte do povo de Deus, e a graça de falar até com os judeus que o questionavam, se revelando como Deus, o Salvador, o Messias prometido e anunciado nas Escrituras. Mas a lição ainda traz juízo. Aquela mesma fala, já junto ao templo com aquele que tinha sido curado, Jesus diz: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus estava falando que a vida pode ser tudo tranquilo, um mar de rosas, mas sem se render a Cristo, sem conhecê-lo, sem servir, sem honrá-lo, sem adorá-lo com a honra que lhe é devida, sem entregar a vida a Ele. Essa vida é desesperadora, ela caminha para coisa pior. No diálogo que ele trava com os judeus,
ele explica o juízo que estava por vir. Do versículo 22 ao 29, ele diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mesmo quando ele está falando da graça, ele mostra que há um juízo por vir. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ele está falando do presente. A hora chegou daqueles que andam caminhando ou até carregando o seu leito, mas estão mortos e precisam ouvir a voz de Cristo, e ouvindo viverão. Mas logo a seguir, ele diz e que o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Veja que a morte eterna, o juízo final, é anunciado como estando no poder de Cristo 3 vezes nestes versículos. Mas, mais do que isto, Jesus mostra que ele nem vai precisar julgar no final, embora volte como juiz. Todos serão condenados pelos seus próprios atos. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa aliança. A própria palavra, ela aponta os nossos pecados que nós não largamos, não abandonamos, não deixamos, ainda que às vezes nos entristeçamos com ele, mas não queremos ir a Cristo. Aliás, o desfecho deste episódio, com essas falas de Jesus, traz aplicação. Cristo deixando estampada, escancarada a incredulidade do homem, daquele que foi curado, porque nem sabia quem era Jesus. Depois, daqueles que o viram e já queriam matar Jesus. Mais ainda, Jesus está mostrando que não importa se ele foi abençoado, ele precisa se render a Cristo para não ir para um caminho pior. Não importa se ele faz parte da igreja, estavam os judeus ali querendo matá-lo, é o que lemos no relato do próprio paralítico que foi encontrado andando junto ao templo, sinal de que era para lá que ele queria ir, ou daqueles judeus que já queriam matar Jesus. Não importa se é alguém que é profundo conhecedor das Escrituras, porque Jesus mostra, vocês examinam as Escrituras, porque sabem que nelas vocês encontram a vida eterna. Mas as Escrituras falam de mim. No entanto, vocês não querem vir a mim para ter vida. A incredulidade está estampada na vida daqueles que só veem benefícios, bênçãos, naqueles que são membros da igreja de forma nominal, sem nenhum compromisso com Cristo, ainda que conheçam bastante das Escrituras. Mas há uma luz ainda para o homem na lição deste episódio. A confiança que o paralítico teve. Não porque foi curado, mas porque encontrou Jesus. No segundo encontro daquele homem, agora já andando com Jesus, assim que Jesus lhe dá a oportunidade de mudança de vida, de se render-se a ele, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. A partir daquele momento, ele sabe quem é Jesus e se coloca em risco ao falar abertamente que estava obedecendo Jesus. Jesus mandou ele pegar o leito e andar num dia de sábado, e ele fez. Agora ele não tem mais medo de falar
de Jesus, porque agora ele sabe quem o curou, quem o abençoou, quem deu a oportunidade de mudança de vida. E então ele mostra ainda que uma fé pequena, infantil, como era dos próprios discípulos de Jesus, que não entendiam todas as coisas. Mas é a fé genuína que brota ali. É um brotinho ainda. Quem sabe viria a ser uma árvore, mas era alguém que já sabia que coisa pior era negar Cristo Jesus. Assim que Jesus disse que podia vir coisa pior, ele de pronto assumiu compromisso de ser uma testemunha de quem é Cristo, do que ele fez, da sua obra, da redenção que só encontramos nele. Por este texto, começa com a situação degradante, com uma bênção, com a graça e com o juízo anunciado. Jesus mostrou que ele salva quem ele quer. Ele é Deus que se revela. Ele voltará para julgar os que o rejeitaram e assim vivem conforme os seus padrões e por seus pecados serão condenados. A incredulidade do homem é estampada diante de Cristo, o Deus conosco que se revela, mas a fé de um apenas, a confiança, a segurança daquele paralítico que não temeu as ameaças e se mostrou discípulo de Jesus, carregando o seu nome, ainda que isso lhe custasse caro. Que nós vivamos esta mesma fé, não confiando nas bênçãos que recebemos, no fato de sermos parte da igreja, nem pelo nosso conhecimento das Escrituras, mas sabendo quem Cristo é, da graça que Ele trouxe e que o juízo virá para os que não creem. Vamos orar. Pai amado, esta é a tua palavra que nós ouvimos. É certo, Pai, que quase sempre a nossa atenção se volta para os benefícios que podemos receber aqui na Terra, as bênçãos, os cuidados, as graças, as coisas boas que podemos ter aqui na Terra porque servimos a Cristo. E vivemos quantas vezes uma vida relaxada, que não mostra Cristo Jesus, que não fala de Cristo Jesus, talvez, que nem mostre fé em Cristo Jesus. Assim como eles ali, que duvidavam, Jesus deu oportunidade, deu a graça, mostrando que há ainda os que estão andando por aí mortos, mas se ouvem a voz de Cristo, serão vivificados. Porque o teu Filho tem poder para nos dar nova vida. E quem recebe Cristo tem a vida eterna. Que nós vivamos plenamente esta vida, porque sabemos quem é teu Filho, porque ele mesmo se revelou como Deus entre nós. Que nós coloquemos a nossa vida ao teu serviço como ele, que é Deus, fez isso. Levanta-nos para te servir. Que nós andemos fazendo a tua obra que é boa. E honremos o teu nome, honrando aquele que o Senhor enviou. É em nome dele, o nosso Salvador Jesus Cristo, que voltará como juiz, é que nós oramos. Amém.